Opa, que alegria, tá com saudade dele. Tem tempo que eu não converso com o João Roma, deputado federal Bahia, do Progressistas e um dos mais cultos, que eu sempre gostei muito de conversar com ele, porque tem um nível de história, de cultura muito bom, muito acima de qualquer média. João Roma! Nunca mais eu tive em Roma, nunca mais vi o Papa, mas hoje é com enorme alegria que eu vejo você, meu amigo. Você está bem? Está tudo bem? Mas estou com saudade de você mesmo, não é da boca para fora, não. Eu gosto muito dos nossos papos. Sempre tivemos entrevistas ótimas, que não ficaram no rame-rame só de política, de coisa, não. Você está bem, João? Estou bem, Mário. Muito obrigado pela oportunidade. Queridíssimo Mário Kertz, também estava com saudade do nosso bate-papo, de altíssimo nível. Uma última entrevista nossa, até o seu colega, que foi prefeito junto com você, Gustavo Krause, me ligou e contou várias histórias. E eu fico realmente muito feliz de poder, né, não só falar com desses ícones da comunicação na Bahia, né, a pessoa que tem uma dimensão e a história de vida que você tem, né, mas poder estar sempre sintonizado. Estou muito dedicado ao mandato aqui em Brasília, Mário, e falando aí, né, falando com você e lembrando de outros amigos, inclusive de origem judaica, né, é muito interessante, né, o surgimento da Voz do Brasil, que certamente é uma ferramenta importante, né, eu acho que até para dar essa unidade, né, de povo brasileiro, mas que veio junto com intenções, né, muito complexas, né, que prejudicou tanto, né? Ou seja, você vê como é delicado esse quesito de comunicação, que ao mesmo tempo que pode servir para o bem, certo? Se não for realmente vigilante, se a gente não tiver muito cuidado, isso pode ser uma ferramenta muito prejudicial para toda a humanidade. E uma discussão muito atualizada nesse tempo de hoje, que a gente fala de fake news, não é? E que começam a querer falar de nova política, como se nova política fosse apenas utilizar novas ferramentas de comunicação. Quando na nova política o importante mesmo é a boa política, fazer política com P maiúsculo, política do bem comum. Porque se você estiver fazendo coisa errada, com tecnologia nova, você está apenas potencializando, né, uma disfunção da política. Ô, João, você sabe que eu fico muito satisfeito, rapaz, de ver você. Deputado de primeiro mandato, se bem que você circula na política há muito tempo, tem política no sangue, isso é importante também. Você já trabalhou aí, e aqui você teve um papel importantíssimo como chefe da casa, do gabinete, chefe do gabinete do prefeito Neto, ACM Neto, que está fazendo uma excelente administração, e você tem parte nisso. Mas eu fiquei muito satisfeito, rapaz, de você, com toda seriedade, de ver você chegar aí no meio de 500 e tantos deputados e logo no primeiro mandato, rapaz, você se destacar, inclusive em todas as listas de deputados que mais se destacaram, que tem uma presença mais marcante no Congresso, está aí o seu nome, rapaz. Vem cá, tem algum segredo, é trabalho, conhecimento e a sua base cultural? Eu acho que isso deve te ajudar e ter te ajudado muito, porque é muito, muito diferenciada da grande maioria das pessoas. Não estou querendo comparar com deputado somente, não, das pessoas. Como é que foi? Você chegou assim, já se destacou. Como é que você conseguiu isso? Mário, primeiro, muito obrigado, né, por comentar esse assunto. Eu realmente fiquei até emocionado, fiquei muito feliz, realmente. Já é o segundo ano consecutivo, né? Ou seja, eu tenho 2 anos de mandato, né? E nos 2 anos eu integrei essa lista, né, de cabeças do Congresso Nacional, que não é só entre os deputados, viu, Mário? São 594 congressistas, porque são os 513 deputados federais mais os 81 senadores. Desses, são pensados 100 personagens que são tidos como os cabeças do Congresso, que atuam, né, no seu dia a dia, né, no cotidiano.
E o que eu posso falar disso, primeiro, é dedicar isso para todos aqueles que confiaram, né, e que me estimularam nessa caminhada, né? Uma eleição como foi a minha, foi uma trajetória muito difícil, né? E sem o suporte, né, e o carinho, né, do nosso povo baiano, eu não teria conseguido chegar aqui. Mas o que eu acho que foi determinante nisso, você é testemunha disso, eu vou contar aqui um episódio, Mário. Ocorreu a eleição, né, em 2018, e na segunda-feira, a eleição foi domingo, na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu estava aí na Rádio Metrópole e fui abraçado por você, né? Agradeci por todo o apoio enquanto comunicação e abertura que você tem me dado, disse que estava à disposição e parece que para mim não tinha acabado a eleição, porque daquele dia em diante eu vim todas as semanas para Brasília, porque ali era o dia 7 de outubro, no dia 8 eu já peguei um avião, já vim para Brasília, já participei de uma reunião e não deixei de vir em Brasília, né? Ou seja, com muita assiduidade e muito trabalho. Naturalmente, né, a minha convivência em Brasília, uma vez que eu já tinha estudado em Brasília, trabalhado em vários ministérios, assessorado várias pessoas, eu já tinha, obviamente, né, uma gama de relações aqui, muito trânsito. Eu conhecia, né, os corredores da instituição que eu estava chegando para integrar como deputado. Mas eu acho que o diferencial disso realmente foi o entusiasmo com que eu cheguei aqui em Brasília, né, com muita dedicação, com muita vontade. Não é? Outro dia mesmo, até o Rodrigo Maia me deu outra relatoria outro dia, porque eu mandei mensagem para ele, falei, Rodrigo, tal assunto, e depois, olha, lembre-se, quero serviço. E aí ele foi lá, na outra semana já manda para João Roma que ele vai resolver isso aí. E dessa forma eu acho que eu fui, de alguma maneira, galgando espaço e conceito aqui em Brasília. Agora, uma coisa eu acho que talvez tenha sido a cereja do bolo nisso aí. É a questão da civilidade, Mário. Mais do que questão de conhecimento, que é relevante, cultura... Eu acho que civilidade, eu acho que foi um traço que, através disso, eu acho que eu consegui não só construir novos amigos, novas interlocuções, certo? Como também, em alguns momentos, até dar, né, um certo exemplo, realmente, de condução. Eu integrei lá a CCJ e lá eu fiquei muito decepcionado com o acirramento, né, tanto de um lado como de outro da política, com xingamentos, né, com anti-exemplos. Eu mesmo, Mário, eu me lembro, criança, eu já assistia televisão, ficava empolgado com as eleições, né, isso de alguma forma me estimulou também na vocação pela vida pública. E o que eu vi ali era um anti-exemplo. Eu imagino, imagina as gerações de brasileiros que estão vendo isso em casa, jamais vão querer participar disso, né? Eu acho que um pai talvez nem queira que o filho veja uma baixaria daquela. E, de alguma maneira, eu consegui me posicionar, de alguma maneira até contundente em alguns temas, que são relevantes, mas jamais da cintura para baixo da política, Mário. Então, chegou ao ponto de eu ter, por exemplo, colegas, né, pessoas, por exemplo, do PSOL, do PT, de outras áreas partidárias, que guardavam o meu lugar na CCJ, porque queriam ter a convivência comigo, porque sabia que eu podia até estar numa posição diferente da deles ou delas, né, mas que o meu discurso não era personificando, não era com xingamento, não era com muita liturgia, com muita educação. Então, acho que dessa forma a gente conseguiu construir. E política, eu acho que é isso. Política é um marco civilizatório, né? A antítese da política, eu acho que é a barbárie, onde a gente não consegue, através do diálogo, né, superar as nossas dificuldades de convivência, né, de aspirações, né? O parlamento tem que simbolizar isso, né, com civilidade. E ontem, por exemplo, nós tivemos, né, um painel na Câmara dos Deputados com todos os partidos indicando o voto sim pela aprovação do Fundeb. E isso é fruto de uma construção política, porque até poucas horas antes da votação ainda estava acontecendo um impasse. Mas através do diálogo, do entendimento, de cada um ceder para um lado, conseguimos viabilizar que o Fundeb fosse uma coisa permanente. Isso significa possibilidade de ensino básico para 40 milhões de brasileiros, para vários professores que desenvolvem suas atividades, para os prefeitos que ficam cada vez mais numa situação
calamitosa no nosso Brasil, mais ainda nesse período de pandemia. Então, isso significa, né, isso simboliza, certo, a possibilidade de uma boa política. Né? Uma boa política não é a disfunção da política, não é a politicagem, né? Não é o toma lá da cá, não é aquela coisa que justamente encharcou o povo brasileiro em 2018, que queria, naquele momento, realmente uma ruptura, porque não aguentava mais aqueles meandros de uma política trivial. Então, eu acho que isso talvez tenha sido o que tenha mais impactado, e talvez que eu tenha tido solo mais fértil nisso, foi no trato realmente, né, educado, né, e civilizado com os meus colegas. Pois é, João, eu acho isso fundamental, porque eu tenho combatido muito aqui, rapaz, esse estado de ódio que ainda persiste no Brasil, não é? Que é uma besteira, rapaz. A gente não vai construir nada com ódio. Não vai, nem de um lado nem do outro. Nem de um lado nem do outro. E ainda mais agora que nós estamos vivendo essa pandemia terrível, mais do que nunca a gente precisa de união. Você vê aqui, eu cito sempre, inclusive, para entrevistados de fora da Bahia. Tenho conversei com o Sérgio Moro, conversei com o Rodrigo Maia, tenho conversado com políticos e com médicos e com cientistas do Brasil todo e tenho dado o exemplo do que está acontecendo aqui na Bahia, onde você, mais do que ninguém, sabe como a Semineto e Rui Costa se brincavam o tempo todo. Eu brincava muito, inclusive, com o Rui Costa, quando entrevistava ele, mas, rapaz, Rui, por que você tem tanto atrito com o Neto, se Jacques Wagner se dava tão bem com ele? Aí Rui, de sacanagem, virava e dizia assim, é porque Wagner tem olhos azuis, ele é bonito, brincadeira, né? Mas hoje, apesar da divergência política, e na hora da eleição cada um vai seguir o seu caminho, eles estão trabalhando tão juntos que na última entrevista que Rui me deu aqui na semana passada, quando eu toquei nesse assunto, ele virou para mim, dando risada, e disse, você sabe, Mário, que Léo Prates, numa reunião, sugeriu que nós tivéssemos um candidato único a prefeito de Salvador? Quer dizer, isso que é uma prova de dois líderes competentes e que vê a briga pela vida mais importante do que a politicagem. Então, isso que você está falando se encaixa exatamente nisso. Não é? E é por aí que a gente tem que caminhar, não é não, João? Sem dúvida. Eu ontem estive com o seu pupilo, Zé Eduardo, e comentei justamente isso, Mário. Rendeu até uma nota lá no site, e que eu disse que, inclusive, eu sugeria que o próprio presidente Bolsonaro, né, que nesse momento, inclusive, passa por um momento de serenidade, né, de busca de entendimento com o Congresso Nacional, certo? Que ele até observasse o exemplo de ACM Neto e Rui Costa na Bahia. Eu fiquei, sinceramente, Mário, muito feliz com a postura dos dois. Né? Você sabe a minha ligação com o Neto, né? Você sabe, ele é o meu líder político, nós caminhamos juntos, eu estou na Bahia e contribuí para todo esse avanço em Salvador ao seu lado. Né? Talvez na política, hoje, na bancada federal, um dos que mais tem a ligação com a ACM Neto sou eu, mas eu fiquei realmente muito feliz com a postura dos dois, de ACM Neto e do Rui Costa. Porque num momento como esse, a população precisa disso, certo? Então eu não me canso de falar, de parabenizar os dois por essa postura. Né? Isso também transmite, inclusive, serenidade e tranquilidade para a população. Nós estamos num momento em muita dificuldade, comerciante falindo, amigos nossos com dificuldade financeira, né? No mínimo, se for até uma pessoa abastada, ele está ali sem dormir direito, porque você fica ansioso com o futuro. Então, não é um momento fácil que nós estamos vivendo. Né? Dizer o fique em casa que é necessário, não é fácil quando a pessoa não tem infraestrutura para isso. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é a Bahia, não é só o Brasil, é o mundo todo que passa por uma dificuldade, né? Que vai ter consequências, né, muito drásticas nos próximos tempos, aí, inclusive na área econômica também. Isso é desemprego, isso é uma série de coisas. Então, você vê os seus líderes, os gestores, né, que podem realmente estar falando do dia a dia,
se entendendo de forma harmônica, sem estar jogando para a plateia, certo? Eles em sintonia, até para tomar medidas que são difíceis, facilita, porque ninguém está com bom humor. Toda medida tem lá um peso, né? Naturalmente tem um certo quê até de impopularidade, porque são coisas que constrangem, que cerceiam, inclusive, circulação, mas são efetivamente importantes para salvar vidas. Né? As pessoas falam do quesito econômico, quando chega no quesito de vida, certo? Já mexe com tudo. Então, eu comentava isso ontem com o Zé Eduardo, que a Bahia está dando um exemplo para o Brasil, certo? Fiquei muito satisfeito com isso. Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que buscar. Porque o outro lado, além de ser chato, certo? É também rasteiro. Essa forma política, não é? Ela termina sendo uma política empobrecida, Mário. Ou seja, eu acho que tem tanto assunto que a gente pode se aprofundar, certo? De buscar aí, ou seja, alternativas. Muitas vezes tem temas aqui em Brasília que começa a discussão, nós sequer sabemos exatamente qual é a posição, porque não dá para ser especialista em todos os assuntos, né? E às vezes é através de um colega seu, né? de uma audiência pública que vem dali, certo? Um contexto, uma realidade, uma atualidade, uma situação tal que forma um entendimento para uma solução para o povo brasileiro. Então, acho que é essa pisada que a população, acho que também está observando isso. Termina que chega no momento que ela fica um pouco também aborrecida com certas... Né? Tem gente que se apega nisso. Né? Eu vejo que tem gente até que tem algum rancor, alguma coisa, fica se apegando, né, nessa queda de braço sem fim. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a nossa consciência coletiva, digamos assim, observa que a gente tem que ir realmente para um caminho, certo? Onde a gente possa se aprofundar mais nos assuntos e buscar coisas efetivamente, né, que cheguem no âmago das questões. Então, está de parabéns a Bahia, né, que o nosso governador Rui Costa, o nosso prefeito Assemineto, buscaram, né, entendimento. E isso não quer dizer, Mário, como você muito bem colocou, não quer dizer adesismo, não quer dizer você vira casaca, pelo contrário. Cada um tem o seu contexto, cada um tem o seu grupo político. No momento de eleição, cada um defende sua bandeira, mas no momento de estar tratando de interesse, especialmente da vida das pessoas, tem que haver essa grandeza. Né? E eu peço, né, que cada vez mais exemplos como esse possam, né, se entranhar na nossa política para que a gente possa, né, extrair mais disso. A população demanda realmente de novos exemplos. João, olha, eu acho, e você sabe disso, já lhe conversei pessoalmente, sempre nós tivemos juntos, a nossa conversa no ar e fora do ar extrapolou para aspectos culturais, de história, que é um campo que nós dois amamos, não é? E que sempre foi uma conversa muito boa. Eu acho, inclusive, você, como um deputado federal, com a representatividade que você tem hoje, conseguiu nesses 2 anos de mandato, você pode ajudar muito também na área cultural do país, que a gente sabe que ela não anda muito bem por conta da ideologia muito marcada, aquela coisa de é isso, não pode ser aquilo, que cultura não tem isso, não é? Cultura é um tem perigo isso. Você querer introduzir estética nas expressões culturais, né, Mário? Ou seja, eu me preocupo demais. Eu já trabalhei, como você sabe, no Ministério da Cultura, na época do ministro Francisco Verfort, né? Nos dedicamos a assuntos muito importantes e assuntos naturalmente transversais, né, que perpassam a várias camadas na nossa sociedade. E eu fico realmente não só triste, mas muito preocupado, né, com o desencadear dos assuntos na área cultural. Né? Algumas iniciativas ocorreram, né? Teve aquele secretário que saiu, que estava lá com o símbolo nazista, depois a namoradinha do Brasil, né, teve um voo muito curto, né, e isso tudo é muito ruim. Né? Você imagina que nesse setor, né, da cultura, que também abrange a parte de entretenimento, que afeta tanto nossa Bahia, é um setor que talvez de todos é o que mais vai sofrer, né, no seu retorno à atividade econômica. Falta uma liderança,
né, falta realmente um grupo que, em todos os momentos, até em campanhas nacionais, de todas as áreas, sempre houve um peso muito grande. Né? Isso sempre teve um molho em todos os assuntos que ocorreram de relevância no Brasil, né? Desde a época de grandes feitos, como na luta do petróleo é nosso, tinha o peso da cultura, né? Em caminhos de abertura democrática, tinha o peso da cultura, né? E hoje você vê que fica se colocando como se fosse uma coisa lateral e uma coisa um pouco também tipo chapa branca, né? E isso não pode haver, né? A cultura realmente tem que ser um lugar blindado, né? O Verfol falava muito isso, né? Ele que tinha origens muito fortes na esquerda, na universidade, ele fazia parte do governo Fernando Henrique. Ele era do PT, quando foi nomeado Fernando Henrique. Do PT, né? E no episódio ele me disse, olha, João, na cultura é diferente. Você sabia que o Fernando nunca me perguntou sobre nenhum nome que eu apresentei para a equipe aqui do Ministério da Cultura? Né? Então havia, né, ou seja, nichos até de respeito, né, em determinados setores, para que pudesse realmente florescer, né, que provocasse, né, porque é através dessa diversidade que a gente ganha, né, com riqueza, com detalhes da nossa cultura. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem cada vez mais avançar. Teve agora, recentemente, uma medida que nós conseguimos apoiar em relação ao auxílio para as pessoas do setor, mas isso não é suficiente, porque a discussão cultural ela está muito além disso. E a gente não pode deixar certas coisas de lado, porque tem coisas que são irreparáveis. Né? A cultura tem disso. Tem assuntos que, depois de um determinado momento, são irreparáveis. Né? Então, isso realmente me preocupa muito. Está aí um caso, por exemplo, eu sempre faço questão de comentar que a deputada baiana Alice Portugal foi autora de uma lei que transforma, recentemente passamos pela data de 2 de julho, né, que muitos comentam como a independência da Bahia, mas que de fato é a independência do Brasil. E a deputada Alice Portugal é autora da lei que torna essa data a data da consolidação da independência do Brasil, 2 de julho, certo? Ela é uma deputada do PCdoB. Eu sou um deputado dos Republicanos. Ela é uma deputada de uma linha ideológica mais à esquerda e mais à direita. Mas em assunto de cultura, a gente tem que estar unido, porque essas são matérias, certo, que não me diminui enaltecer a deputada Alice Portugal. Pelo contrário, certo? Ela tem que ser enaltecida e tem que ser fortalecida nessa caminhada, porque um assunto como esse é um assunto que supera as fronteiras da Bahia, inclusive. Esses temas é que a gente tem que buscar cada vez mais nos unir para que a gente possa contribuir para dar retorno à população, que precisa realmente ter alternativas e ter sonhos alimentados. Né? Não pode se viver num país que a gente não tenha a projeção de sonhos. Né? Que civilização é essa? Né? Então, acho que é dessa maneira que a gente tem cada vez mais estar buscando contribuir para justamente dar resposta àquele cansaço que ocorreu em 2012, que houve tanta mudança. E não se pode mudar por mudar. A gente tem que mudar buscando algo mais. Né? Na eleição de 2018, simplesmente se buscou essa alternativa para mudar o que estava posto. Ficou uma discussão binária lá entre Haddad de um lado e Bolsonaro do outro, então a opção foi pela mudança. É verdade. E isso resultou também numa mudança de mais de 50% do Congresso Nacional. Né? Mas será que essa mudança, né, levou em consideração o item qualidade de representação, né, qualidade de produção e discussão? Então, acho que isso a gente tem que cada vez mais buscar alertar para não ficar uma discussão pasteurizada, certo? Apenas naquela conversa lá, fake news para cá, xingamentos, que fica uma coisa realmente monótona, uma coisa rasteira, e o Brasil, que é múltiplo, que é rico culturalmente, precisa cada vez mais ampliar esse espectro de opções e dar mais opções para a sua população. Meu amigo João Roma, nosso tempo acabou. Eu queria ficar muito mais tempo conversando com você. Eu espero que quando essa pandemia acabar, a gente possa voltar a fazer nossos encontros no estúdio da Rádio Metrópole, depois a gente sentar e bater aquele papo,
Parabéns aí pelo seu trabalho. Para mim, você hoje é o representante da Bahia na área cultural aí dentro do Congresso Nacional e eu espero que você, tenho certeza que você vai continuar fazendo um trabalho fantástico. Um grande abraço, saudades, meu amigo, e um prazer enorme de te ver bem, ativo, forte, com sucesso. Um abração, João. Mário, muito obrigado. É sempre engrandecedor poder bater esse papo com você. Eu sei que você é uma pessoa muito família, né? Então, um abraço para o nosso amigo Chiquinho, certo? Então, o Chico Kess, que tem feito um importante trabalho, inclusive nesse período de pandemia, né? Viabilizando muitas lives. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade, pois ontem eu fui perguntado sobre um programa de levar conexão à internet em localidades que não tem sequer sinal de celular, um programa chamado Conector. E eu queria aproveitar e fazer um registro aqui e enaltecer o papel de Roberta, minha esposa, que foi entusiasta desse projeto e graças a ela, inclusive, nós batizamos lá com o nome Conector. E ontem eu estive com o ministro das Comunicações, o Fábio, e ele ficou realmente muito bem impressionado com a dimensão que pode dar isso, inclusive para conectar os brasileiros até nesse período mesmo de pandemia. Então, meu reconhecimento e um beijo do fundo do meu coração para minha esposa Roberta, né, que tem sido uma parceira. Eu digo que ela é protagonista também desse mandato, né, junto com toda a nossa equipe, né, e me colocar à sua disposição. Você disse que aí em Salvador o dia estava bonito e com céu. Eu faço questão, Mário, de te mostrar aqui a janela da minha casa e ver como é que está o céu azul aqui em Brasília. Tá certo, aí, João. Do Congresso Nacional. Forte abraço. Uma boa semana para você. Para aí tá azul mesmo, rapaz. Que beleza, João. Abração, meu amigo. Parabéns para você. Vamos para o intervalo comercial depois dessa conversa ótima aí com o deputado baiano da Bahia, João Roma.